Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste momento, o manto da paz do Senhor venha te cobrir, que o selo do Espírito Santo venha marcar a sua casa, o seu lar, e que toda a atmosfera ao seu redor seja transformada pela presença gloriosa do nosso Deus. Nós te convidamos, Pai, a entrar neste ambiente, a fazer morada em nossos corações e a ministrar profundamente em cada vida que se conecta a esta oração. Que a sua unção de cura, libertação e restauração flua sem impedimentos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no seu nome e pela autoridade que nos foi conferida, como filhos e filhas do Altíssimo, nós nos levantamos em fé para declarar a vitória de Deus sobre a sua família. Nós nos unimos como um só corpo, um só exército de oração, e declaramos que a sua casa é território do Senhor. Nós combinamos que nenhuma arma forjada contra o seu lar prosperará, e toda língua que se levantar contra a sua família em juízo, nós a condenamos em nome de Jesus. Nós usamos a nossa autoridade espiritual e nós beganha agora toda seta maligna de contenda, de discórdia, de divórcio, de enfermidade, de miséria e de vício, que foi lançada contra o seu casamento e contra os seus filhos. Nós fatamos toda obra de feitiçaria, toda maldição erária, todo pacto de sangue que possa estar afetando a sua linhagem. Nós ralém que o espírito de rebeldia, de desobediência e de confusão mental que tenta se instalar na mente dos nossos jovens saia agora e nunca mais retorne. Nós combinamos que os seus filhos e filhas são herança do Senhor, são como flechas na mão do valente, e eles cumprirão o propósito de Deus na terra. Nós declaramos um cerco de anjos ao redor da sua casa, do seu trabalho, e por onde quer que os membros da sua família andarem. Cobrimos cada um com o sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado e nos protege de todo mal. Declaramos a unidade, o amor, o perdão e a paz de Cristo reinando em seu lar, hoje e para sempre. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Agora, eu gostaria de convidar você a acalmar o seu coração. Respire fundo. Deixe de lado as ansiedades e as preocupações que pesam sobre os seus ombros. Quero que você venha comigo em uma jornada de reflexão, uma viagem ao coração de uma das histórias mais tocantes e reveladoras que Jesus já nos contou. É a história registrada em Lucas, capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai misericordioso. Imagine a cena. Um pai, um homem de posses, respeitado em sua comunidade, que tinha 2 filhos. O mais novo, impaciente e movido por um desejo de liberdade ilusória, chega para o pai com um pedido que naquela cultura era o equivalente a desejar a sua morte. Ele diz: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." Ele não queria esperar. Ele queria viver a vida em seus próprios termos, longe dos olhos, das regras e do amor do seu pai. E o pai, com o coração certamente partido, mas respeitando a decisão do filho, divide a herança e o deixa partir. Você consegue sentir a dor desse pai? Ver um filho, a quem ele amou e criou,
virar as costas para tudo o que ele construiu, não apenas em bens materiais, mas em valores, em amor, em família. O filho parte para uma terra distante. E lá ele esbanja tudo. A palavra usada é dissolutamente, ou seja, de forma imprudente e irresponsável, em uma vida de prazeres vazios e amizades passageiras. Ele viveu o sonho que o mundo vende: liberdade sem limites, dinheiro sem esforço, prazer sem consequências. Mas a festa acaba. Chega uma grande fome naquela terra, e ele, que antes tinha tudo, agora começa a passar necessidade. Os amigos da farra desapareceram. O dinheiro acabou. A dignidade se foi. E ele chega ao ponto mais baixo que um judeu poderia imaginar: cuidar de porcos, um animal impuro, e desejar comer a lavagem que era dada a eles. Sinta a humilhação, o cheiro, a fome que roía seu estômago e a solidão que esmagava sua alma. Ele estava completamente quebrado, longe de casa, longe de tudo o que um dia ele desprezou, mas que agora era a única coisa que lhe restava: a memória de um lar. E é nesse fundo do poço que acontece o milagre. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele despertou do seu torpor. A ilusão se desfez e a realidade bateu com força. Ele se lembrou da casa do seu pai, onde até os empregados tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E naquele momento de lucidez, ele toma a decisão mais importante da sua vida: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele ensaia um discurso de arrependimento, não mais se considerando digno de ser chamado de filho, pedindo apenas para ser tratado como um empregado. E ele se levanta e começa a longa jornada de volta. Agora vamos mudar a perspectiva. Vamos voltar para a casa do pai. Imagine aquele homem, dia após dia, olhando para a estrada. O sol nascia e seus olhos varriam o horizonte. O sol se punha e a esperança se misturava com a saudade. Cada viajante que surgia ao longe acelerava seu coração, para logo depois trazer a decepção. Ele não havia desistido. O amor de um pai não desiste. Ele não guardava rancor, não alimentava amargura. Ele apenas esperava. Ele esperava com um amor que desafia a lógica, um amor que perdoa antes mesmo do pedido de perdão. E então, um dia, ele vê. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja a beleza e a profundidade desta cena. O pai não esperou que o filho chegasse ao portão. Ele não esperou pelo discurso ensaiado. Ao ver aquela figura magra, suja, maltrapilha, de longe, ele não viu o rebelde, o tolo, o filho que o desonrou. Ele viu o seu filho, e o seu coração foi movido de compaixão. Ele correu. Um homem de sua posição e idade não corria em público, era considerado indigno. Mas o amor o fez esquecer da dignidade, da etiqueta, de tudo. Ele correu, abraçou aquele filho que cheirava a porcos e o beijou repetidamente. O filho tenta começar seu discurso: pai, pequei. Mas é como se o pai não ouvisse. Ele interrompe e grita para os servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. A roupa representava a honra restaurada, o anel a autoridade de filho restabelecida, as sandálias a liberdade, pois só escravos andavam descalços,
E a festa, a celebração da vida que venceu a morte, do amor que venceu o afastamento. Desta história tão rica, quero extrair com você algumas lições vitais para a sua família hoje. A primeira e mais poderosa lição é: o amor de Deus por sua família é incondicional e incansável. O pai da parábola é um retrato do nosso Pai Celestial. Talvez hoje você esteja na posição desse pai, com o coração sangrando por um filho ou uma filha que se afastou, que tomou decisões erradas, que está vivendo em uma terra distante, de vícios, de relacionamentos tóxicos, de incredulidade. Talvez você se sinta impotente, cansado de orar e esperar. Olhe para a figura deste pai. Ele nunca deixou de amar. Ele nunca deixou de esperar. O seu amor não dependia do comportamento do filho. Da mesma forma, Deus não desiste da sua família. Ele continua olhando para a estrada, com os braços abertos, esperando o momento do retorno. Não perca a esperança. Continue orando, continue amando, continue esperando com a mesma compaixão do Pai. Será que temos olhado para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, com esse mesmo olhar de esperança? Ou nosso olhar tem sido de julgamento e condenação? O amor do Pai é um convite para amarmos como Ele ama. A segunda lição é: sempre há um caminho de volta, e ele começa com o arrependimento sincero. O filho só pôde voltar para casa quando caiu em si. Ele teve que reconhecer seu erro, sua miséria e sua total dependência do Pai. Talvez você que me ouve seja o filho pródigo. Você se afastou de Deus, da sua família, dos princípios que um dia aprendeu. Você está em uma terra distante, se alimentando das lavagens que o mundo oferece, sentindo um vazio que nada consegue preencher. Saiba que não importa o quão baixo você tenha caído, o quão sujo você se sinta, o Pai está te esperando. A jornada de volta começa com um passo de humildade. É dizer: Deus, eu errei. Eu não aguento mais. Eu quero voltar para casa. Não deixe o orgulho ou a vergonha te manterem no chiqueiro. O Pai não está com uma lista dos seus erros para te acusar. Ele está com uma túnica nova, um anel e uma festa preparada para você. Qual é a terra distante em sua vida hoje? Qual passo de humildade você precisa dar para iniciar a jornada de volta para os braços do Pai e para a restauração da sua família? E a terceira lição que aprendemos com a reação do irmão mais velho é que a restauração familiar exige o poder do perdão de todos os lados. O irmão mais velho, que sempre esteve em casa, ficou com raiva e não quis entrar na festa. Ele se sentiu injustiçado. Ele vivia uma obediência por obrigação, não por amor. Sua atitude revela que é possível estar fisicamente na casa do Pai, mas com o coração em uma terra distante de amargura, de justiça própria e de falta de perdão. Em nossas famílias, muitas vezes as feridas não vêm apenas de quem se foi, mas também de quem ficou. A mágoa, o ressentimento, a comparação, o sentimento de injustiça são como muros que impedem a verdadeira celebração da unidade. Para que haja restauração completa, o pai precisa perdoar o filho que partiu, o filho que partiu precisa se arrepender, e o filho que ficou precisa perdoar o irmão que voltou. O perdão é o solvente divino que dissolve as correntes da amargura e permite que o amor flua novamente. Quem em sua família você precisa perdoar hoje para que a festa da restauração possa começar? Essa figura do Pai que protege, que provê um lugar seguro, que corre ao nosso encontro e nos veste de honra, nos leva diretamente às promessas contidas nos Salmos. A história do filho pródigo é o amor do Pai em ação. Os Salmos são o amor do Pai em palavras de promessa.
O Salmo 91 é o decreto de proteção do Pai sobre seus filhos, a garantia de que, debaixo de suas asas, estamos seguros. É a fortaleza que Ele constrói ao nosso redor. O Salmo 23 é a certeza de que Ele, como nosso bom pastor, o mesmo Pai amoroso, cuida de cada detalhe da nossa família, nos guia, nos supre e nos prepara um banquete de honra. Por isso, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, se possível, a abrir o seu coração e a receber estas palavras não como um poema antigo, mas como uma declaração profética de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Receba a promessa de proteção do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Deus da parábola do amor que espera, Deus do Salmo 91 que protege, e Deus do Salmo 23 que provê. Nós nos apresentamos diante de Ti, como família, como filhos que muitas vezes se perdem, mas que hoje decidem voltar para casa. Nós te pedimos perdão pelas vezes que, como o filho mais novo, pegamos as bênçãos e viramos as costas para o abençoador. Perdão pela nossa autossuficiência, pela nossa rebeldia, pela nossa busca por prazeres que nos deixaram vazios e famintos. E te pedimos perdão também pelas vezes que, como o filho mais velho, ficamos na tua casa, mas com o coração cheio de amargura, julgamento e falta de amor. Limpa-nos, Senhor. Neste momento, Pai, nós oramos por cada família representada aqui. Oramos por aquele pai e aquela mãe que choram em secreto por um filho ou uma filha que está numa terra distante. Senhor, assim como o teu coração foi movido de compaixão, move o coração desses filhos. Que eles caiam em si. Que sintam a saudade do lar, a saudade da tua presença. Nós liberamos uma unção de arrependimento e de retorno sobre a vida deles. Quebra as correntes dos vícios, dos maus relacionamentos, das ideologias que os aprisionam. Envia pessoas no caminho deles para lhes falar do teu amor e prepara, Pai, a festa do reencontro. Nós oramos pelos casamentos que estão feridos, onde a distância e o silêncio se instalaram. Senhor, restaura a comunicação, o respeito, o romance. Quebra os muros de orgulho e de mágoa. Constrói pontes de perdão. Que cada casal possa redescobrir a alegria de caminhar junto, debaixo da tua bênção, sendo um para o outro um porto seguro. Nós oramos pela unidade entre os membros da família.
onde há brigas entre irmãos, contendas entre pais e filhos, divisões por causa de herança ou de palavras malditas. Nós clamamos pela tua paz, que excede todo entendimento. Que o poder do perdão, o mesmo perdão que o Pai ofereceu ao Filho, inunde cada coração e traga reconciliação e cura. E como o nosso bom pastor, conforme a promessa do Salmo 23, nós te pedimos, supre todas as necessidades de cada lar. Onde há falta de pão, provê o alimento. Onde há dívidas, abre as portas da provisão financeira. Onde há desemprego, mostra o caminho para um trabalho digno. Que a tua bondade e a tua misericórdia sigam cada família todos os dias de suas vidas. E por fim, Senhor, oramos por cura. Toca nos corpos enfermos, trazendo alívio para a dor e restauração para a saúde. Acalma as mentes ansiosas, os corações deprimidos, as almas angustiadas. Que a tua presença seja o remédio, o bálsamo, a paz. Cobre cada casa com a tua proteção, livrando-os de acidentes, de violência, de toda obra do mal. Escreva agora nos comentários o nome da sua família ou o seu pedido específico de oração. Eu quero, juntamente com toda esta comunidade de fé, apresentar cada nome e cada causa diante do altar do Senhor, crendo que o Pai que espera de braços abertos já está agindo em seu favor. Que a certeza do amor que nunca desiste, da proteção que nunca falha e da provisão que nunca cessa, inunde o seu coração e a sua casa. Que você e toda a sua família possam viver debaixo da bênção do Pai, na comunhão do Filho e na força do Espírito Santo, hoje e por todos os dias da sua vida. Receba a paz, a esperança e a vitória em nome de Jesus. Amém.